Abra sua Bíblia no livro de João, e nós vamos ler alguns versículos a partir do capítulo 3, do versículo 1 do capítulo 3 do livro de João. João capítulo 3, me acompanhe nessa leitura, por favor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, e que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tendo sido lida a palavra de Deus, o seu povo diz: amém. Eis aqui um homem acima de qualquer suspeita. Provavelmente ele se parece com muitos dos irmãos e irmãs aqui presentes nesta noite. Um homem de caráter ilibado, um homem respeitado no contexto em que vivia. Era um juiz, doutor da lei e juiz. Fazia parte da mais alta corte daquele contexto em que ele estava inserido. Ele era mais ou menos o equivalente a um Joaquim Barbosa nosso aqui. Um desembargador de alto escalão. Além de juiz, além de fazer parte de uma alta corte, Nicodemos também era um homem, era um pai de família, provavelmente bem casado com seus filhos, e eu posso afirmar que ele era casado porque ele fazia parte do Sinédrio. E para fazer parte daquela alta corte, ele precisava ter uma família instituída. Mais do que isso, era um líder religioso. Ele tinha uma religião, ele era um dos líderes entre os judeus, primeiro escalão. Mais do que isso, ele acreditava em Jesus Cristo. Ele procura Jesus, procura à noite. Algumas considerações são feitas por alguns teólogos, querendo afirmar que ele procurou Jesus à noite porque era a hora que ele tinha folga para poder ir até Jesus. Outros dizem que ele procurou Jesus naquela hora porque ele queria estar com Jesus, mas não queria ser identificado com aqueles que andavam com Jesus. Até porque Jesus, já nesse momento, já estava causando um certo tumulto entre os religiosos daquela época. As suas posturas eram revolucionárias, as suas posturas, elas destonavam de alguns conceitos equivocados que os fariseus, os saduceus tinham, e por isso ele já era um pouco questionado pelos líderes. Mas Nicodemos, além de ter todo esse conhecimento de ser mestre, ele acreditava em Jesus, tanto acreditava que foi até Jesus, e quando se aproxima de Jesus, chama Jesus de mestre. Rabi é a forma que ele se dirige a Jesus. E depois ainda conclui dizendo: nós sabemos que o Senhor é mestre de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. Então eis aqui um homem acima de qualquer suspeita, um homem de bem, um homem íntegro, um homem honesto. Provavelmente ele era muito respeitado por onde andava, provavelmente ele tinha todas as características morais que poderiam marcar um homem de primeira grandeza no seu tempo. Mas o encontro de Nicodemos com Jesus me leva a uma reflexão bastante profunda. No momento em que Nicodemos se encontra com Jesus,
E certamente Jesus também o conhecia, não somente pela sua onisciência, mas provavelmente no contexto social e religioso em que eles viviam. E quando ele se aproxima de Jesus e chama Jesus de mestre e faz inicia aquela conversa, eu imagino que Nicodemos esperava de Jesus receber alguma resposta mais ou menos do tipo assim: Nicodemos, eu sei também que o senhor também é mestre, é um prazer estar contigo aqui, seja bem-vindo, né? É uma honra para mim tê-lo entre nós, porque o Senhor é um homem de bem, o Senhor é um homem íntegro, o Senhor é um líder religioso, né? Mas o que Jesus faz surpreende a mim, da mesma forma que surpreendeu Nicodemos. Jesus olha para ele, parafraseando o que Jesus falou, Jesus diz assim: Nicodemos, vou te dizer um negócio. Eu sei que você é íntegro, que você é bom caráter, você é boa praça, eu sei que você é juiz, eu sei que você é líder religioso, eu sei que você me conhece, me respeita, mas olha para dentro dos meus olhos que eu vou dizer um negócio para você. Se você não nascer de novo, no primeiro momento Jesus diz, você não vai nem ver o reino de Deus. Impressionante isso, irmãos. Impressionante. Nicodemos fica tão impressionado que a primeira reação de Nicodemos é no mínimo absurda. Ele olha para Jesus e, sem saber o que falar, ele sai com essa: mas como? Será que eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe para poder renascer? Pense comigo, irmãos. Um homem com o conhecimento de Nicodemos, ele teria como cogitar uma possibilidade dessas? É óbvio que não. E eu entendo que quando Nicodemos diz isso para Jesus, ele está tentando dar uma respirada, para poder entender o que está acontecendo. Nicodemos não entende o que está acontecendo. Ele era um homem que deveria ser tratado de outra forma. Como assim nascer de novo? Eu não estou entendendo isso. Eu sou líder religioso, eu sou um homem de bem. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não bebo, eu não fumo, eu vivo a minha vida tranquilamente. E aí Jesus então ratifica o que já foi dito, mas com uma outra palavra que torna a situação ainda mais dramática. Olha para ele e diz: eu afirmo a você, Nicodemos, e isso que eu estou dizendo é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, e você não vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Você sabe o que Jesus está fazendo aqui nesse momento? Jesus está colocando aquele homem íntegro, de caráter, um homem de bem, na mesma condição de todos os homens, independente da condição moral dos homens, independente do seu conhecimento e até o seu relacionamento com a religião, independente da sua condição conjugal, independente da sua condição social, independente da sua condição cultural. O que Jesus está dizendo para ele, e essa é a afirmação que nós queremos falar com bastante ênfase nesta noite, é que todos precisam nascer de novo. Aquele homem, assim como eu, um marginal, bandido, nojento. Eu era um homem ruim, um homem perverso. Com 17 anos saí de minha casa, foi quando eu vim para essa região, depois de dar uma surra no meu pai que era policial. Um homem envolvido com a macumba dos 12 até os 28, 16 anos dentro de terreiros de macumba, e eu posso afirmar para vocês, talvez eu seja um dos pastores aqui presentes que mais entende de macumba, mas você pode ficar tranquilo que eu parei de fazer despacho já tem 26 anos, para a glória de Deus.
Deus nos coloca na mesma posição, e eu gosto de falar isso, porque existem algumas pessoas equivocadas, que acham que algumas de suas características pessoais podem lhe garantir uma melhor relação com Deus. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Religião não leva ninguém para Deus. Primeiro ponto, mesmo sendo um líder religioso, com todos os ofícios que certamente ele cumpria no seu dia a dia, com todos os seus rituais, isso não pode levar ninguém para os céus. Participamos de um dos principais rituais da Igreja Batista, uma das duas ordenanças, a ceia do Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a ceia do Senhor não pode nos levar para o céu. Participar no ritual da ceia do Senhor não nos garante a entrada no céu. Fazer parte do hall de membros desta igreja, ou de outra igreja, seja ela qual for, não nos garante acesso aos céus. Nicodemos é confrontado por Jesus, e no mesmo nível Jesus nos confronta hoje, porque existem muitos entre nós, não nessa igreja, mas em muitas igrejas por onde tenho andado e tenho visto, pessoas que acham que a sua própria religião pode lhes garantir a comunhão eterna com Deus. Alguns até que acham que se não for através da sua própria religião, as pessoas não poderão se relacionar com Deus. Eu ouvi uma ilustraçãozinha um tempo atrás, eu acho ela muito interessante. É alegoria, não tem nada de doutrinário nela, mas diz que o cidadão faleceu e foi para o céu. E quando chegou no céu, foi recebido ali no céu por um anjo, e aquele anjo, bonitão, grandão, assim igual eu, né? Falou para ele: eu vou levar você para dar uma volta no céu, para você ver como é o céu. E o anjo então começou a caminhar com aquele cidadão, e por todos os lugares por onde eles passavam, eles viam as pessoas alegres, louvando, exaltando o nome do Senhor. As pessoas cantavam, as pessoas estavam alegres, e ele ficou fascinado com tudo aquilo que ele via. Mas em determinado momento eles passaram na frente de um salão, e quando eles se aproximavam do salão, o anjo fez assim, e ele foi até a porta do salão, e olhou, e dentro daquele salão um grupo de pessoas também louvavam a Deus como os outros, adoravam a Deus, estavam alegres. E ele olhou aquilo, mas ficou sem entender o porquê daquela situação. E quando eles continuaram caminhando, ele olhou para o anjo e perguntou: por que aqueles irmãos estão dentro daquela salinha e não no meio dos outros? E o anjo fez assim: fica quieto, fala baixo, porque eles são batistas, eles pensam que só eles é que estão no céu. É claro que é uma alegoria, mas infelizmente existem alguns grupos religiosos que pensam que só eles vão para o céu, ou porque guardam um determinado dia da semana, ou porque tratam Deus por um determinado nome, ou porque fazem parte da Santa Madre Igreja, ou coisas dessa natureza. Amigo, religião não leva ninguém para o céu. Tem muito batista que não vai para o céu. Não adianta olhar feio não, porque é bíblico. No meio do trigo tem joio, e ele só vai ser arrancado quando os anjos fizerem esse movimento santo na igreja. E nós precisamos entender isso, a fim de que não nos sintamos orgulhosos demais porque temos uma religião, ou porque professamos a nossa fé, seja ela em qual religião for, porque a religião não leva ninguém para o céu. Segunda questão que eu vejo aqui com muita clareza: o bom caráter não leva ninguém para o céu. Existem pessoas que acham que vão alcançar os céus porque são pessoas que vivem acima de qualquer suspeita.
E alguns até andam assim com o peito empolado, cabeça para cima, como se fossem melhores do que os outros. E eu quero lembrar que o cristão não é aquilo que ele demonstra por fora, mas é a partir do seu interior. Eu ouvi uma historinha, não sei se é verdadeira. Dizem que duas irmãs se encontraram um dia, por acaso, na rua. E uma daquelas irmãs, ela tinha um traje grande, um coque na cabeça e... Sabe aquelas pessoas que não usam perfume para não tirar o cheiro de Cristo? E existe isso, irmão. E a irmã tinha uma Bíblia daquelas grandes assim, do tamanho da que o pastor usa, aquelas Bíblias de exorcista, grandona. E a Bíblia de exorcista, porque se você orar o diabo não sair, você mete na cabeça do cidadão que ele vai embora. E a outra irmã, uma irmã normal, comum, cabelo curtinho, e ela vinha com a sua Bíblia embaixo do braço, vinha de calça jeans, muito bem composta, por sinal, brinquinho, e quando as duas se encontraram, a irmã do cheiro de Cristo olhou para a outra, olhou de cima embaixo, viu a Bíblia na mão, falou: a senhora é crente, não é? E a irmã falou: sou sim, graças a Deus. E aquela irmã então disse: eu sou capaz de dizer de que igreja a senhora é. É mesmo? E de que igreja eu sou? Aí a irmã falou: a senhora é da primeira igreja batista de São Paulo, não é? A irmã falou: amém, graças a Deus. Mas como é que a senhora soube? Ela falou: pelo tamanho do seu cabelo. E a irmã da primeira igreja batista de São Paulo olhou para ela, pensou e falou: mas a senhora também é crente, não é? E aquela irmã: aleluia, glória a Deus. E fez aquela coisa assim, do outro mundo. E a irmã da primeira igreja batista de São Paulo olhou para ela e falou: mas eu também sei de que igreja a senhora é. E a irmã falou: sabe de que igreja eu sou? E a irmã falou: a senhora é daquela igreja assim que eu não vou falar qual é, né? É óbvio. A senhora é daquela igreja, né? Ela falou: amém, amém. E como é que a senhora soube? Pelo tamanho da sua língua. Deu para entender, irmão? Quem era mais crente? Aquela irmã que estava cuidando da vida dos outros? Ou aquela irmã que vivia uma vida normal? Então não é determinadas posturas externas. É claro que o crente ele vai ter algumas posições, ele vai se comportar de maneira adequada. O cristão ele tem uma maneira adequada de se comportar. Mas muito mais do que o exterior, é o interior, irmãos. Nós precisamos arrumar nossa vida por dentro primeiro. Quando eu me converti, eu estava preso na penitenciária em Salvador. Eu já estava cumprindo 3 anos de pena por homicídio. Eu fugi da penitenciária, voltei, fugi a segunda vez, e na segunda fuga da penitenciária, eu decidi mudar a trajetória da minha vida. Me apresentei à polícia, voltei para a prisão e entreguei a minha vida a Jesus. Eu era um camarada muito feio, acabado por causa da vida, das drogas, da vida desregrada. O próprio diabo ele imprime na gente uma expressão. Às vezes você olha alguma pessoa, é claro que nós não devemos fazer juízo pelo rosto de ninguém, mas às vezes você olha algumas pessoas que você sente um peso naquela pessoa. Eu era assim. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus dentro da penitenciária, no dia 21 de junho de 1988, Deus não melhorou meu aspecto logo não, demorou um pouquinho, viu? Ele começou a mexer por dentro, Ele começou a mudar o meu caráter, começou a mudar os meus valores, Ele começou a mudar quem eu era por dentro. E eu sabia que a mudança de valores e de caráter não era um motivo pelo qual eu teria a oportunidade de estar vivendo com Cristo para sempre, mas a graça de Jesus na minha vida, porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo naquele dia. E quando eu nasci de novo, a minha vida nunca mais foi a mesma.
Eu vivi algumas experiências bastante interessantes, e uma dessas experiências se deu é óbvio que quando eu decidi viver uma vida com Deus, eu comecei a abrir mão de algumas práticas que eu tinha, dentre elas a prostituição, é óbvio. Mas eu era um rapaz jovem, e eu queria uma esposa do meu lado, e eu comecei a orar a Deus para que mandasse uma esposa para mim. E Deus é tremendo, Ele faz algumas coisas que a gente não entende. Eu estava lá em Salvador, e na mesma época, irmã, que eu me converti, Deus trouxe à conversão uma jovem de 20 anos, que até os 20 anos viveu no lesbianismo. Era lésbica, sabe o que é lésbica? Até os 20. Ela não tinha experiências com homens, mas com mulheres, drogada, alcoólatra, e no mesmo tempo que Deus salvou a minha vida, salvou a vida dela lá fora. E uns 6 meses depois, aquela moça, movida pelo Espírito Santo de Deus, decide fazer uma visita na penitenciária. E eu me lembro bem daquele dia. Ela entrou na penitenciária, eu já era o líder da igreja naquela época. E quando ela entrou na penitenciária, ela olhou para mim, e ela disse que naquele momento sentiu Deus falando ao seu coração o seguinte: olha, esse camarada vai ser o seu marido. E ela olhou para mim de novo, eu ainda estava caidinho. Ela disse que ainda tentou questionar, falou: ah, Deus, esse não. Manda outro. Deus falou: não, é esse mesmo. E no final daquele dia de visita, uma irmã que estava com ela me disse, porque ela disse que não ia falar para ninguém, mas ela falou para a Rosinha, para a Claudinha e para a Heleninha, as 3 colegas delas, e uma das colegas disse que ela tinha tido uma revelação de Deus, e eu era pentecostal naquele mesmo ferrenho, e quando disse que ela tinha uma revelação para mim, eu fui até ela. Estava acabando a visita, e eu olhei para ela, e eu perguntei para ela: a irmã tem uma revelação de Deus para me entregar? Ela olhou para mim e falou: tenho. Eu falei: o que é? Ela falou: Deus falou para mim que eu vou me casar com você. Na lata. Eu olhei para ela e falei assim: vigia, irmã, vigia. Que isso? Deus tem que falar comigo. A bichinha baixou a cabeça, saiu de lá: paz do Senhor, irmão. Saiu de mansinho, foi embora. Ela falou: nunca mais eu volto nesse lugar, nunca mais eu volto. E foi embora. Mas a semana seguinte eu voltei para minha cela falando: que irmãzinha mais cara de pau, porque ela também era bem caidinha na época, né? Mas a semana seguinte ela voltou, e quando ela voltou, ela olhou para mim, aí eu olhei para ela. Sabe aquela coisa de rolar uma química? Aí eu ouvi Deus falando no meu coração, e 7 meses depois desse dia, estávamos nos casando, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E eu sei que essa igreja não tem esse problema, mas algumas igrejas por onde eu vou, algumas irmãs estão orando a Deus pedindo um varão há muito tempo e não aparece. E eu tenho aconselhado o seguinte: faz um grupo de evangelismo na penitenciária, quem sabe? E você acredita que tem igreja, que tem irmã que se oferece? Eu vou liderar, pastor. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas não é o caráter que vai garantir a nossa relação com Deus para a eternidade. E a terceira coisa, não é a religiosidade, não é o caráter, e não é o fato dele conhecer Jesus. Ele conhecia Jesus. Quando ele chega até Jesus e fala: mestre, ele está demonstrando que ele já conhecia Jesus, já sabia do que Jesus era capaz. Tem muita gente que vem para a igreja e diz assim: pastor, eu não preciso entregar minha vida para Deus, porque eu já conheço Deus,
Você já ouviu alguém falar isso? Eu já conheço Jesus. Chega lá na minha casa, você vai ver, ó, tem um crucifixo em tamanho natural com Jesus lá. Eu conheço Jesus. Eu sou religioso desde quando eu nasci. Fui batizado com 8 dias, fiz a primeira comunhão com 12, a crisma com 14. Não resolve. Mais do que conhecer Jesus, a pessoa precisa se relacionar com Jesus. E se relacionar intimamente. A isso Deus chama nascer de novo. Mesmo sabendo quem era Jesus, mesmo conhecendo as Escrituras como líder religioso, mesmo tendo um bom caráter, faltava àquele homem um novo nascimento. A Bíblia só fala de Nicodemos mais 2 vezes. Uma vez no capítulo 17, quando alguns fariseus estão questionando Jesus Cristo, e Nicodemos então vem em sua defesa. Já não vem mais de noite, já vem à luz do dia. E a segunda vez, quando Jesus é morto, ele vai junto com José de Arimateia reclamar publicamente o corpo de Jesus. Você sabe por que isso aconteceu, querido? Olha aqui para mim que eu vou dizer para você. Porque Nicodemos nasceu de novo. Aquele encontro com Jesus mudou a vida de Nicodemos. Aquele encontro com Jesus fez com que Nicodemos deixasse de ser apenas um líder religioso, apenas um cidadão da elite social da sua época, apenas um conhecedor da verdade, para viver agora como um autêntico filho de Deus, garantido pelo momento em que Jesus o aceita e que ele decide caminhar com Jesus Cristo. Minha vida nunca mais foi a mesma. Me casei lá na penitenciária. Alguns dias depois eu vim para o Carandiru. Eu tinha mais alguns processos para responder. Fiquei mais 3 anos no Carandiru, agora convertido. Mas foi no Carandiru que eu fui batizado. E eu fui batizado no pavilhão 9, no mesmo pavilhão que houve o massacre. Ali eu fui batizado. Vivi mais 3 anos no Carandiru. Em 1992, no ano do grande massacre, que marcou a história dos presídios no mundo todo, naquele ano, eu saí do presídio e hoje vivo para a glória de Deus aqui fora. Hoje vivo para a glória de Deus. Antes de me converter, um homem que adorava os Exus e pombagiras, marginal, educação nenhuma, abandonei a escola no final do ensino fundamental. Um homem sem nenhuma perspectiva de futuro. Eu era aquilo que as pessoas dizem, pau que nasce torto, morre torto. Eu era esse. Mas depois que eu me converti, eu descobri que há 2000 anos atrás, nasceu um carpinteiro em Belém que desentorta qualquer pau. Ele entrou na minha vida, mudou a minha história, como mudou a história de Nicodemos. E hoje eu vivo para a glória de Deus. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, pode falar, irmão. Aquele que usava drogas, aquele que vivia preso, aquele que torcia para São Paulo, não, pode ficar tranquilo que Deus salva São Paulino também, pode ficar tranquilo. São Paulino, palmeirense, Deus salva essa raça toda, porque Deus é fiel e é misericordioso, entendeu? Nascer de novo é deixar Jesus entrar no teu coração, é reconhecer que por você mesmo, quer você seja uma pessoa de caráter ilibado como Nicodemos, quer seja um mau sujeito como eu, é entender que de você mesmo nada pode te garantir um lugar eterno ao lado de Deus. Nascer de novo é dizer para Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que por meus próprios esforços, pela minha conduta, pela minha religião,
por nenhum tipo de situação eu posso me achegar a Deus, senão por Jesus Cristo. É reconhecer, se arrepender e deixar Deus viver na sua vida. Hoje eu vivo para a glória de Deus. Sou gerente de uma área na Junta de Missões Nacionais. Tenho 2 graduações, sou pós-graduado e estou começando o mestrado agora. Alguém disse para mim, você é louco começar mestrado com 55 anos? Eu falei, enquanto eu tiver vida eu continuo, porque eu perdi muito tempo no passado. E Deus é fiel. Nicodemos nunca mais foi o mesmo. E um dia, em nome de Jesus, vou me encontrar com ele nos céus. Não sei se eu vou reconhecê-lo, mas se eu reconhecê-lo, quero dar um abraço bem apertado nele e dizer para ele, poxa meu irmão, a sua vida inspirou a minha vida em muitos momentos da minha história.